Seja bem-vindo, aluno do 7º ano. Hoje, nossa aula, dando continuidade ao reino Plantae, estaremos falando sobre gimnospermas. Nos nossos vídeos anteriores, falamos sobre plantas sem sementes, briófitas e pteridófitas. Nessa aula, estaremos falando sobre gimnospermas, iniciando o grupo com sementes, tá? Então, características das gimnospermas, vamos conhecê-las. Esse grupo aí, ele ocorre principalmente em locais frios ou locais temperados, né? No nosso país existe cerca de 29 espécies, né? Esse número representa aí cerca de 3% do total de espécies que existe no mundo, né? Então, vamos dizer assim, é muita coisa, né? Contudo, mesmo tendo essa grande quantidade, né? Por serem usadas para ornamentação, ou então por questão econômica também, foram introduzidas, né, espécies originadas de outros lugares do planeta, tá bom? Elas são mais conhecidas no Brasil por sua estrutura grande. Talvez pelo nome você não se recorde exatamente, tá? Mas tem uma que é bem conhecida, que é a araucária. A araucária, ela também é conhecida como pinheiro do Paraná, ou então pinheiro bravo, né? Esse pinheiro bravo, ou pinheiro do Paraná, são duas espécies aqui bem conhecidas na região fria, tá? Do nosso país. Uma característica comum aqui às espécies que fazem parte desse grupo é que o nome gimnosperma vem de semente nua. E significa o quê? Significa que as sementes, elas não são envolvidas por frutos, por isso são chamadas de sementes nuas, tá? O embrião que é formado, ele é protegido e nutrido pela semente, e garante que o desenvolvimento, né, desse embrião, ele possa produzir, então, novas folhas. As gimnospermas e os ancestrais foram o primeiro grupo do reino Plantae, né, na história evolutiva, a formar sementes. Então, como eu falei, briófita e pteridófita não tem sementes, né? E nós começamos hoje as gimnospermas com sementes. Posteriormente, veremos as angiospermas. Então, as plantas desse grupo, das gimnospermas, elas possibilitaram a colonização do ambiente terrestre. Isso porque os gametófitos são bem reduzidos, não são aparentes, né? São bem pequenos e permanecem dentro do esporo. Ao contrário das briófitas e das pteridófitas, que era possível verificar o gametófito, né, em sua presença grande, aqui ele é bem minúsculo, ele fica dentro do esporo, tá? E lembrando que os esporos, né, que envolvem, então, esses gametófitos, né, vão produzir aí as estruturas masculinas e femininas de reprodução dessas plantas, tá? Outra coisa legal que aconteceu aqui, outra novidade evolutiva, foi o grão de pólen, tá? Então, o gameta masculino, ele vem em forma de grão de pólen, e o feminino, ele não vem mais em forma de oosfera, né? Ele vem em forma de óvulo, tudo bem? Bom, então vamos falar sobre as características em geral, só recordando. Então, a palavra gimnosperma significa semente nua, tá? Essas plantas não produzem frutos e não produzem flores, tá bom? Por isso o nome semente nua, porque não são envolvidas por fruto. Essas plantas apresentam raiz, apresentam caule, apresentam folhas e estrutura para reprodução. O nome dessas estruturas reprodutivas são chamadas de estróbilos ou cones, tá? Qualquer uma das duas palavras está correta, estróbilos ou cones, certo? Então, aqui nós temos exemplos, né, de gimnospermas, 3 tipos diferentes de plantas que fazem parte desse grupo, né? Então, veja que nessa primeira imagem à esquerda, aqui nós temos os pinheiros, aqui nós temos as cicas e aqui nós temos as sequoias, tá bom? São 3 grupos diferentes. Bom, são características também das gimnospermas a presença de vasos condutores de seiva. Isso porque nós já começamos a estudar esses vasos lá nas pteridófitas, né? Nós sabemos que esses vasos são importantíssimos, né, para levar os nutrientes para a fotossíntese, né, e a matéria orgânica formada a partir da fotossíntese para toda a planta. Como eu falei aqui atrás,
Nós temos representantes os cipestres, né, que são as coníferas, os sagu de jardim, que são as cicas, e também as sequoias, tá? Esses cipestres são conhecidos também como pinheiros. E essas plantas, elas podem atingir até 100 metros de altura. Um detalhe importante para essa questão do tamanho é que para atingir esse tamanho demora-se muitos anos, né? Então, não é uma planta que o ciclo reprodutivo é muito rápido, né? O ciclo reprodutivo é um pouquinho mais demorado, tá? E também por isso, esse tamanho, né, essa altura, deve-se à grande quantidade de anos que essa planta tem. Como se dá a organização, então? Então, como nós falamos, por serem vasculares essas plantas, né, elas possuem raiz, possuem caule e possuem folhas verdadeiras, tá? Raiz, caule e folhas verdadeiras. Como nós comentamos, podem atingir vários metros, né, de altura e de profundidade. Isso é muito importante, porque imagina uma planta desse tamanho, né, acima do solo na altura, ela vai ter muitos metros também abaixo do solo para se fixar, né, manter-se resistente ao solo e absorver mais água e sais minerais, tá? Muitas dessas espécies, elas se associam a fungos, né, com a intenção de aumentar ainda mais a capacidade de absorver, né, os nutrientes, tá bom? Então, é bem comum encontrar esse tipo de planta associadas a fungos. Nessa imagem aí, nós temos umas sequoias, né, como representante. E veja que essas sequoias são gigantes e podem atingir cerca de 85 metros, né, de diâmetro. Então, veja que a largura dela, vamos dizer assim, o diâmetro dela, né, um cilindro, é muito grande, né, até 85 metros. Desculpa, até 85 metros de altura e, em média, aí uns 8 de diâmetro, tá? Então, 85 de altura até uns 8 de diâmetro. Embora já foi, vamos dizer, encontradas, né, sequoias que tivessem aí, árvores que tivessem dessa espécie, que tivessem até 100 metros de altura. Há espécies aí que tem caule lenhoso e as folhas são bem fininhas, parecendo agulha, a ponta da folhinha é bem fininha. Para que serve esse afilamento da folha? Isso ajuda a reduzir a perda de água, né, por evaporação, e o acúmulo, né, de neve sobre a superfície foliar. Como nós falamos, essas plantas gostam de viver em locais, né, que são frios, tá? Se nós observarmos nessas duas fotos aí, vamos observar a primeira e a segunda. Dá para perceber que nesse detalhe aí, em questão do tamanho, né, elas são muito grandes em relação ao tamanho de uma pessoa. Isso porque se essas plantas forem conservadas, né, em um habitat natural, elas podem chegar a 1000 anos aí de vida. A questão é que, infelizmente, o desmatamento, né, a questão ambiental em si, as pessoas não preservam tanto como deveria, né? Mas são plantas aí enormes, né, com diâmetro até de 8 metros e autoria até de 100 metros, né? Geralmente, se vê até 80, 85, mas já foi encontrado, né, planta sequoia com até 100 metros. E lembrando que essas árvores aí, as sequoias, são as que atingem a maior altura do mundo, tá? Então, fechando aqui o que nós falamos, né? Então, vamos ver a reprodução. Então, a reprodução, ela acontece através dos estróbilos ou cones, que são as estruturas reprodutoras que eu falei, né? Essas plantas aí, elas podem ter cones masculinos ou femininos, como, por exemplo, o pinheiro do Paraná. Ou ela é uma planta masculina ou ela é uma planta feminina. Mas também há espécies que são hermafroditas, tem os dois tipos de estruturas. Na mesma planta, há o cone masculino e há o cone feminino, tá bom? Nós vamos ver as duas reproduções aqui para vocês entenderem. Bom, ao contrário de pteridófitas e briófitas, essas plantas não dependem da água, tá? Então, a água aqui não é o fator principal para que haja a formação do zigoto, né? O encontro dos gametas, tá? A formação desse embrião não depende da água, ok?
Quando o cone masculino se abre, ele lança os grãos de pólen, né, que nós falamos lá atrás, que são os gametas masculinos, levados pelo vento até o cone feminino. Então, eu posso dizer que aqui eu não tenho a dependência da água, mas do vento, tá? Então, a dependência das gimnospermas é o vento. Sem vento, não há formação de nova espécie, tá? De nova planta. Então, eu preciso que haja vento para que possa disseminar esses grãos de pólen, né? Que vai sair do estróbilo masculino até o estróbilo feminino, ok? E lembrando um fato bem importante, é que há também a formação do tubo polínico até o óvulo, né? Onde está contido lá a nossa oosfera, né? Porque ao redor da oosfera eu tenho o óvulo, que é como se fosse comparar, é como se fosse o útero da mulher, certo? É onde envolve, é o local onde fica ali envolvido, tá? O que vai dar origem à semente, tá? Então, para chegar até o gameta feminino, o grão de pólen não basta somente entrar, né, dentro do estróbilo feminino. Ele precisa construir um tubo, como se fosse uma ponte, até encontrar esse gameta. Ele tem um certo trabalho. E é por isso que eu falei lá atrás que esse ciclo reprodutivo dessas plantas, eles não são rápidos, né? São lentos, tá? Então, sobre esse ciclo de vida. Assim como as demais plantas vasculares, né, com presença de vasos condutores, a fase dominante é a esporófita. Lembrando que apenas nas briófitas a fase duradoura é a gametófita, tá bom? O restante é tudo esporófita. Então, nessas plantas que nós estamos falando agora, que são as gimnospermas, que começamos a estudar, né? As plantas com sementes, a fase do gametófito, né, que é a fase gametófitica, ela é ainda mais reduzida em relação ao que nós vimos lá nas pteridófitas. Se nas pteridófitas, né, nós tínhamos o prótolo e ele ia se diminuindo, aqui é bem menor, tá? Então, por serem muito pequenininhos esses gametófitos, né, dessas plantas, eles se desenvolvem dos esporos dentro da planta mãe, né, da planta que vai ter o esporófito, tá? Isso é uma vantagem muito boa para esse tipo de planta, principalmente sobre as pteridófitas, porque os gametófitos em desenvolvimento, eles têm nutrientes à disposição e estão protegidos do estresse do ambiente. Enquanto eles estão lá dentro da planta, tem nutriente para que eles possam ir absorvendo, né, e se desenvolvendo. Outro detalhe legal é que as gimnospermas, elas produzem 2 tipos de esporos. Um deles vai originar o óvulo, que vai envolver a oosfera, e o outro vai germinar o gametófito feminino, tá? Vai germinar o óvulo e o gametófito feminino. E o outro vai germinar a estrutura masculina, que é o grão de pólen, né? E o gametófito masculino. Então, o legal disso é que os esporos, por serem diferentes, eles dão origens diferentes, né? De gametas diferentes, tá? Então, vamos dizer assim, que essa parte, né, onde fala da estrutura masculina, ela tem essa dependência pelo vento, justamente para isso, para que esses esporos possam, né, ser levados, tá? Quando o vento não consegue fazer essa dispersão, nós temos também essa dispersão por alguns animais, tá? Então, só focando novamente, a fecundação, ela não depende da água, ela depende do vento, principalmente do vento. E por depender do vento, isso é uma vantagem incrível sobre as pteridófitas e as briófitas, tá? Porque isso conquista mais em questão de maior longevidade, né? De terreno, tá? O ambiente terrestre. Então, essa planta, ela consegue soltar os seus esporos chegarem a locais mais longes, né, da planta em si, para dar origem a uma nova planta, tá? Como nós falamos lá atrás também, a reprodução desse grupo é um processo lento, né? Bem demorado, e as estruturas reprodutivas para se formarem, ela pode levar anos aí, né? Então, não é um processo muito rápido. Então, vamos conhecer aqui o processo reprodutivo. Vamos começar aqui com o número 1, tá? Começando aqui, ó, número 1. Então, aqui, primeiro, focando, nós temos essa planta aqui é um pinheiro, certo? E esse pinheiro, ele é hermafrodito. Se você observar, ele tem tanto o estróbilo masculino
quanto o estróbilo feminino. Veja, ele tem o estróbilo masculino, esse amarelinho, e ele tem o estróbilo feminino, esse marronzinho, tá? Então, o que que vai acontecer? Esse pinheiro aqui, quando ele tá adulto, né, na fase reprodutiva, ele vai produzir o estróbilo feminino e ele vai produzir o estróbilo masculino, certo? Cada um no seu lugar. Bom, lá dentro do feminino, os esporos, né, vão originar, então, o gametófito feminino. E dentro do masculino, o esporo vai originar os grãos de pólen e o gametófito masculino. Beleza? É para a reprodução. Observe aqui, ó, que esse estróbilo aqui, que é o masculino, dentro dele tá cheio de quê? De esporos, tá? Cada pontinha tá cheio de esporos. Kawane, eu tô achando que eu conheço isso daí. Isso aí tá parecendo uma pinha. Exatamente. Popularmente, isso daqui é uma pinha, tá? Então, você com certeza já viu falar sobre isso daqui. O nome estróbilo pode ser diferente, mas você já viu, né? Você já conhece, tá? O nome estróbilo. Só que você conhece por pinha. Então, beleza. Aí aconteceu que dentro dessa estrutura aqui estava cheio de esporos e dentro dessa daqui também. Tanto o gametófito masculino quanto o feminino, né? Os estróbilos lá estavam com esporos. Observe que dentro do estróbilo feminino eu tenho o óvulo, certo? Esse óvulo é a estrutura que vai envolver, então, o nosso gameta feminino, tá? Então, o que que acontece? Os grãos de pólen que estão aqui dentro dessa estrutura do estróbilo masculino vão ser liberados, olha eles aqui, ó, e vão ser levados pelo vento, tá? Então, quando eles forem liberados, eles vão ser levados aqui, ó, pelo vento, tá? E eles vão ter que chegar aqui dentro, tá? Dessa estrutura do óvulo, no caso que está no estróbilo feminino. Ok, então vamos lá. Aí o estróbilo masculino liberou os esporos, né? E os esporos foram voando, né? O vento foi levando até chegar ao estróbilo feminino. Chegando lá no estróbilo feminino, o grão de pólen, ele não consegue exatamente entrar aqui dentro, tá? Ele precisa construir um tubo polínico, vou mostrar melhor na outra imagem, para poder fecundar, então, né, germinar aqui o gametófito feminino, tá? Então, ele vai construir esse tubo polínico. Quando ele conseguir fazer esse tubo polínico, ele vai entrar dentro desse gametófito feminino e vai fecundar o gameta feminino. E quando fecundar, como nós já vimos, vai gerar um zigoto, certo? Depois, consequentemente, vai gerar um embrião. Então, acontece que quando houve essa formação, olha só aqui, ó. Aqui está, vamos colocar aqui um pontinho vermelho. Esse daqui é o gameta feminino, certo? E o grão de pólen vai ter que entrar aqui dentro, tá? Para fecundar. Então, quando acontece essa fecundação, que a gente chama de zigoto, esse zigoto vai crescendo, né? E vai se evoluindo, a gente vai chamar ele de embrião. Nós já vamos para a terceira etapa, tá? Então, além do embrião, olha só o embrião aqui dentro, ó, dessa estrutura marronzinho escuro lá dentro do amarelinho, é o embrião. Além dessa estrutura que é formada do embrião, em volta tá cheio de reserva, né, alimentar, nutritiva, né? Essa parte amarelinha clara é a reserva alimentar, tá? Essa reserva alimentar aí, vamos dizer assim, é o tecido que vai dar origem aí à alimentação, tá? Depois da formação da semente. E observe que, deixa eu apagar aqui, observe aqui que aqui, ó, eu tenho o revestimento dessa semente. Observe aqui, ó, o revestimento da semente. Então, lá dentro eu tenho o embrião, eu tenho a reserva e por fora eu tenho tipo uma casquinha, como se fosse, né, a formação, o revestimento que vai dar a semente, tá? Aí nós vamos para a etapa 4, ou seja, a semente, ela começa então a se formar, né? E aí ela começa a se formar a partir do quê? A partir de uma escama do estróbilo feminino, bem na superfície. Se você observar aqui, ó, o estróbilo feminino, ele começa a criar uma casquinha por cima, que vai ser a semente. Após essa semente ser formada, ela vai ser liberada, ela vai cair, né, lá do estróbilo feminino, e onde ela cair, ela vai gerar uma plântula, uma nova uma nova planta, tá? Nesse caso aqui, um novo pinheiro, ok? E aí, quando essa planta crescer, ela vai ser um novo pinheiro. Se esse pinheiro é hermafrodita, ela também vai ser hermafrodita. Então, ela vai ter os dois estróbilos.
Vou fechar aqui na outra figura para vocês entenderem mais fácil. Então, resumidamente, esse daqui é uma reprodução com pinheiros que não são hermafroditas. Veja que esse é masculino e esse é feminino, tá bom? Então, veja que estão separados, mas o processo é o mesmo. Então, primeiro, a planta masculina na época da reprodução vai gerar uma pinha masculina, que no caso é o estróbilo, certo? Dentro desse estróbilo aqui, masculino, tá cheio então de grãos de pólen, tá? Veja que cada grão de pólen desse daí, eles estão presentes em vários, na verdade, dentro, tá? Do estróbilo, tá? Vamos dizer assim que esses estróbilos, né, na época da reprodução, liberam muitos esporos, nem todos conseguem fecundar, tá bom? Bom, aí o que aconteceu? Então, quando estava na época da reprodução, esses estróbilos liberaram os esporos, né? Os esporos são bem levezinhos, né? E são inúmeros, vamos dizer assim, e vão ser carregados pelo vento. Então, aqui está, exemplo, um grão de pólen. O grão de pólen aqui, ó, vai ser liberado, estão aqui sendo levados, tá, pelo vento. Quando ele chegar no estróbilo feminino, que no caso a planta feminina que produziu um estróbilo feminino, dentro do estróbilo feminino tem o quê? O gameta. E envolvendo o gameta eu tenho o óvulo, tá? Que é o que vai dar origem, então, à minha semente. Quando esse grão de pólen, que é o masculino, chegar aqui na minha parte feminina, né? No estróbilo feminino, ele não vai conseguir exatamente encontrar, tá? Ele não consegue entrar ainda para poder fecundar. Então, ele vai construir um tubo polínico. Você consegue ver aqui o tubo polínico? É como se fosse uma ponte. Aí ele vai fazer essa ponte para então conseguir chegar e fecundar, né, o gameta feminino, tá? Então, quando os grãos de pólen são levados pelo vento, né, eles, vamos dizer, são transportados, eles precisam ainda assim, quando chegam no estróbilo feminino, construir esse tubo polínico. Chegando lá, quando construiu o tubo polínico, fecundou, formou então o zigoto, que deu origem ao embrião, né? Esse embrião, então, ele vai ter uma reserva nutritiva, que é essa partezinha aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar certinho. Essa partezinha rosinha aí de dentro, né? E aí, essa partezinha reserva nutritiva, né? Vamos dizer assim. Então, o zigoto foi fecundado através dos gametas, né? Masculino e feminino, tá bom? E aí, esse tecido vai nutrindo, então, consequentemente, depois se forma a semente, né? Através da escama, então, dessa partezinha aqui de fora, né? Do estróbilo feminino, vamos dizer mais precisamente do gametófito feminino, vai originar a semente. Essa semente vai cair, aonde ela cair, ela vai germinar uma nova planta. Nesse caso, pode ser uma planta masculina ou feminina. Isso porque essa planta aqui, elas não são hermafrodita, ao contrário daquele outro desenho que nós vimos, né? Aquela outra imagem, nós tínhamos uma planta hermafrodita. Essa daqui era uma hermafrodita. Esse outro não, é uma planta que ela não é hermafrodita, tá bom? Então, fechando novamente, tá? Bem rapidinho agora, ver se você entendeu. A planta vai produzir uma pinha masculina e a outra planta uma pinha feminina. Ou, se for hermafrodita, vai produzir as duas. As pinhas são os estróbilos. A pinha masculina, que no caso é o estróbilo masculino, dentro do gametófito masculino, tá cheio de esporos, né? E esses esporos aí vão liberar os grãos de pólen, tá? Os grãos de pólen vão ser levados pelo vento até encontrar o gameta feminino. O gameta feminino, ele tá dentro do estróbilo masculino, certo? O estróbilo masculino, ele tem o gametófito feminino e dentro dele tá cheio de quê? De gameta feminino, envolvido por um óvulo. Beleza. Então, quando o grão de pólen chegou lá no gametófito feminino, ele vai produzir, vai fazer, né, criar um tubo polínico até chegar dentro lá do óvulo e fecundar a oosfera. Fecundou, vai formar o zigoto, que posteriormente vai ser chamado de embrião, tá? Ao redor desse embrião tá cheio de reserva nutritiva, para essa que vai ser a semente, né, para essa
essa nova planta que vai existir, e aí vai começar a se descamar o gametófito, que vai dar origem à semente, né? Então, essa escama que a gente vê aí, é a escama que vai dar origem à semente. Ela vai se desprender da pinha, né? E vai formar uma nova planta, onde ela cair para germinar, seja masculina ou feminina. No caso, se for hermafrodita, ela vai gerar uma planta hermafrodita. Dependência, então, do vento, tá? Sobre a diversidade e classificação. As espécies que são mais conhecidas das gimnospermas são os pinheiros. Mas nós temos algumas outras também, que eu acho que vocês já viram, né? Principalmente questão ornamental, tá? As bem conhecidas cicas, né? São muito conhecidas aí para enfeitar jardim, tá? Surgiram aí por volta de 250 milhões de anos e, vamos dizer assim, são bem antigas, né? Elas fazem parte dos grupos das espécies mais antigas das gimnospermas, tá? Essa espécie que você tá vendo aqui é uma espécie bem comum, cultivada mesmo em jardins para ornamentação, bem conhecida como palmeira de sagu, tá? As espécies aqui desse grupo, elas podem alcançar até 18 metros de altura. O caule é curto, porém é ereto, né? As folhas são bem espinhosas, se você passar o dedo, elas causam uma leve coceira, né? São bem espinhosas, né? E lembram muito a uma palmeira, é por isso que leva o nome de palmeira de sagu, tá? As estruturas reprodutivas masculinas e as estruturas reprodutivas femininas, né? Elas são encontradas em plantas separadas, então são plantas dioicas. Ou a planta é masculina ou a planta é feminina, tá bom? O segundo grupo que nós temos aqui são as ginkgófitas, né? Essas plantas aqui não são muito conhecidas não, tá? Atualmente a gente tem uma espécie que é conhecida aqui, que é uma planta nativa, né, de regiões lá da China, e é uma espécie dioica, assim como a anterior, tá? Pode ter até 50 metros de altura. Observe que ela é bem diferente da palmeira de sagu, né? Essa daqui já tem ramos, tem folhas em formato de leque, né? E no inverno elas perdem essas folhas, né? E isso que você tá vendo não são frutos, tá bom? Essas estruturas são as estruturas reprodutivas, tá bom? São espécies consideradas aí como fóssil vivo, tá? Tem muitas propriedades medicinais, inclusive. Então, veja que essa planta da esquerda aí, né, é uma planta bem diferente da anterior. E a planta da direita, né, que tem as folhas aí, que são bem bonitas no outono, também não tem nada a ver com a anterior. São grupos diferentes, tá? Mas que, vamos dizer assim, são classificadas pelo seu método de reprodução dentro das gimnospermas. Nós temos ainda as coniferófitas, né, que são as coníferas, né, os pinheiros mais conhecidos aí, tá? Tem outras também que fazem parte desse grupo, mas são mais ou menos aí em torno de umas 600 espécies, tá? Também estão inclusos aí as araucárias, as sequoias, né, os cipestres, tudo são coníferas, tá bom? A maioria é monoica, ou seja, a planta ela tem os dois sexos, né, masculino e feminino, como foi o primeiro exemplo que nós vimos, tá? Hermafrodita, tem os dois sexos. A gente vai falar agora sempre assim, monóica para dois sexos e dioica quando tem sexos separados, tá? Existe algumas espécies desse grupo que têm sexos separados? Existe, como nós vimos no exemplo lá atrás, mas a maioria é monóica, tá? As sequoias vocês viram lá atrás as imagens, e os pinheiros também. E nós temos ainda esse grupo, né, as guinetófitas, né, que são espécies com formas, assim, vamos dizer, bem diferentes, bem variadas, não tem muito a ver com o grupo anterior. E detalhe, a gente sempre tem as exceções, né? Se a maioria é de região fria, essa daqui gosta de região tropical ou em deserto, né? Gosta de viver em deserto, imagine só. Nós temos 3 subgrupos aí, são plantas aí, vamos dizer, nativa mesmo de deserto, tá? E o que chama a atenção dessas plantas são as folhas que são bem longas, né? Ficamos então com as atividades da página 481, número 3, 4, 6 e 7, que vamos fazer em sala, e o arquivo PDF que vai ser enviado para casa, certo? É isso, até mais.